Boa noite, pessoal, e hoje vou estar aqui à conversa com o Leandro e vamos falar aqui um pouco sobre os erros que as pessoas têm tendência devido a alguma paragem forçada. Já partilhei aqui a live. Não estou a ouvir. Estás-me a ouvir a mim, Leandro? Deve ser aí os fones, o áudio. Agora? Já Estou. agora ouço. Estou a ouvir agora perfeitamente. Pá, porque imagina, estes fones têm estado com problemas. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui os fones. Força, força. Estava aqui a dizer qual é que era o tema da live, qual é que é. Vamos estar aqui a falar de alguns erros que observamos esta semana no ginásio. É preciso ter bastante cuidado na hora de voltar ao ginásio depois de uma paragem forçada. Quem se manteve a treinar e conseguiu treinar durante a quarentena pode ter outros cuidados, neste caso menos cuidados, na volta ao ginásio. No entanto, eu já observei alguns erros esta semana no ginásio, mas também é tal situação. Há pessoas que eu não sei qual é que é o objetivo, por isso algumas coisas podem estar certas ou não. Mas aqui deixar o Leandro se apresentar, que vai estar aqui na live hoje comigo. Ele esta semana já teve um monte de trabalho, de certeza. É verdade. É verdade. Tu ouves, Pedro? Oi, oi. Boa. Então, antes de mais, eu sou então o Leandro, eu tenho 24 anos, sou do Porto. Eu fiz então o meu curso da TEF, foi na escola da Cefad. Não sei se aí tens. Ah, Aí ser em Cefado. Ah, mas é na margem sul, pronto. Havia uma na margem sul, atualmente não sei se continua lá ou se já está em Lisboa. Pronto, eu fiz o curso na Cefad, já foi há cerca de 2 anos, mais ou menos. Entretanto, eu realizei o estágio no Fitness Up e fiquei por lá. Ou seja, já faço então esta área do fitness há cerca de 2 anos. Mas eu percebi que a área do fitness é muito mais abrangente. Ou seja, aquilo que tens no curso é apenas uma base. Depois tu tens que complementar com ou formações ou lá está, pessoal que eu conheço mais da área, não sei se tu conheces, o Rei Millet, por exemplo, eu sigo esse tipo de pessoas que percebem e, por exemplo, esta quarentena foi boa para eu aprofundar então sobre treino, sobre dieta, tudo isso veio então a acrescentar neste momento. E é isso, acho eu. Sim, de uma forma muito rápida. Diz só à malta que está a ver a live ou que vai ver a live depois, só ver aqui malta aí de cima, dizem que Fitness Center é que estás a trabalhar, quem quiser ir lá. Sim, sim, eu dou, já está, eu estou a trabalhar no Fitness Up do Auchan da Maia, na zona do Porto, mas também estou a fazer o trabalho mais presencial num estúdio também na Maia. Portanto, se alguém estiver interessado, seja a zona do Porto, etc., que fale comigo e a gente vê formas. Exatamente, aproveitem que traga aqui convidados que são de outras partes do país e quem não pode ter, ou para quem quer, neste caso, ter o acompanhamento presencial, porque eu acabo só por trabalhar no online e a questão é que também já tive pessoas a perguntarem de presencial e eu acabo por dizer que não, como não estou a trabalhar atualmente nessa área, talvez após esta situação do Covid estar mais estável, estiver mais estável, porque eu acabo por ter algum material disponível em casa e poderia dar treinos aqui em casa. Só que também com esta situação do Covid também não acho que seja o mais indicado, então também prefiro estar mais na parte do online e então costumo recomendar, de acordo com o local de que são as pessoas, neste caso acaba por ser mais pessoas do género feminino, costumo recomendar para quem procura mais o serviço presencial, porque há sempre aquelas pessoas que gostam do serviço presencial. Entrando aqui no tema da live, falar aqui de alguns erros que as pessoas têm tendência a cometer, não são só apenas as mulheres, mas também os homens. Aqui vamos falar para
os dois géneros, porque o Leandro também trabalha com o género masculino, então vamos aproveitar e falamos para os dois. Eu vou começar aqui com um erro bastante observado, e não é só na questão de retornar ao ginásio, mas acaba por ser um erro recorrente, independentemente daquilo que aconteça. Que é as pessoas, quando querem emagrecer, e ainda esta semana observei isso no ginásio, que é, passam demasiado tempo a fazer exercícios aeróbios e passam demasiado pouco tempo, ao contrário, na sala de musculação. E ainda ontem eu realizei umas histórias, não sei se chegaste a ver, em que disse: se as pessoas vão para o ginásio e não maximizam as variáveis disponíveis no mesmo, que acaba por ser neste caso a intensidade, então mais vale não gastarem o dinheiro e continuam a trabalhar, a treinar em casa com o material que têm disponível, maximizam as variáveis que podem em casa e dessa forma conseguem ter alguns resultados e poupam ali a mensalidade no ginásio. Agora, quem vai para o ginásio e vai apenas fazer passadeira, por exemplo, e é algo que acontece na prática, e vai apenas fazer passadeira no intuito de emagrecer, pode ir correr para a rua, pode ir andar ou caminhar na rua, pode fazer o exercício aeróbio na rua e acaba por ter o mesmo resultado do que ir para o ginásio e estar na passadeira. Por isso, antes de falares, Leandro, o primeiro erro que vou aqui mandar para a conversa e depois podes comentar se aconteceu aí o mesmo ou não. É essa situação, as pessoas que quererem perder peso e vão para o ginásio e apenas fazer cardio e não maximizam aquilo que deveriam de maximizar, que neste caso é a variável da intensidade, e se não vão fazer isso, é preferível manter-se em casa, que até a mensalidade que poupam no ginásio podem gastar num acompanhamento online, por exemplo. Não, mas é isso que estás a dizer. Opa, eu costumo dizer sempre que se a pessoa for para fazer cardio, pode fazer cardio na rua e não paga nada. Mas isso vê-se muito, e eu, por exemplo, eu que faço sala, eu vejo isso muito, em pessoas acima dos 30 anos, por norma. São pessoas que não estão confiantes em ir para a sala em fazer as máquinas, ainda têm um receio, porque não sabem o que fazer, mas também não perguntam à pessoa que está lá de responsável na sala. E eu, por exemplo, quando estou a fazer sala, eu vou sempre falar com as pessoas, etc., e pergunto que tipo de objetivo é que a pessoa tem. E por norma é o que há mais neste momento, a pessoa que quer perder gordura. Eu digo-lhe a ela que o facto de estar a fazer a passadeira, pode estar a fazer passadeira lá fora. Okay? Eu digo a ela que é escusado estar aqui no ginásio a fazer passadeira, sendo que o cardio é 100% gratuito lá fora. Então depois explica à pessoa as variáveis do treino, etc. E o quão é importante, mesmo acima dos 30 anos, dos 40 anos, seja o que for, praticar então o treino de força. E depois daí a pessoa lá percebe e eventualmente vem então para baixo e treina em máquinas com pesos. Mas sim, é esse erro, neste momento, nesta primeira semana, e creio eu na segunda semana, vai ser muito comum. Eu acho que até vai se manifestar ao longo do tempo, acho que não vai só depender das semanas. Sim. Isto acaba também por estar relacionado às vezes com a falta de acompanhamento que acaba por existir a nível dos ginásios e quando as pessoas vão para os ginásios. Muitas vezes acabam por não ser aconselhadas e se não for, por exemplo, como tu explicaste bem, se não for por tua iniciativa própria, e nem todos os PTs vão ter essa iniciativa, em que deslocas para falar com a pessoa e explicar o que é que ela deveria de estar a fazer para atingir aquele objetivo e da importância do mesmo, porque falando aqui na idade, e tocaste neste ponto importante que acaba por ser a idade, e quanto mais idade nós vamos ter, mais importante acaba por ser o trabalho de força para aquilo que é o nosso dia-a-dia, para realizarmos as nossas atividades diárias. Ou seja, com o avançar da idade, torna-se bastante importante nós conseguirmos manter a massa muscular que adquirimos ao longo da vida, pronto, e mesmo para a própria funcionalidade, para conseguirmos ter um dia-a-dia normal, é bastante importante ter isto de força. Se nós olharmos para vários exemplos que às vezes acabamos por ver hoje nas notícias ou na internet, que acabamos por ver casos raros, por exemplo, de mulheres de 90 anos ativas e mulheres de 100 anos ativas,
e elas acabam por praticar algum tipo de atividade. Ainda no outro dia a Adriana estava a mostrar uma notícia de uma mulher inglesa que já tem quase, é entre a casa dos 90 e dos 100, que dá aulas de dança, pronto. Ou seja, e ela para conseguir estar nesse estado, ela primeiro nunca perdeu a atividade, por assim dizer, porque ela acaba por ter uma atividade semanal, mesmo que não faça ali treino de força, acaba por ter as outras atividades e acaba por manter ali a sua funcionalidade. Também foi uma pessoa, como praticou dança, tem os cuidados associados à modalidade e, por norma, e quase 90% das vezes as pessoas que praticam dança acabam por ser pessoas que são mais magras, devido também à complexidade da dança, e porque aqui era dança clássica e na dança clássica acaba por existir também aquele padrão estético que muitas vezes, e atualmente já começa a existir menos, mas que no passado, no século passado, existia muito. Uma mulher para ser bailarina clássica tinha que ter aquele padrão estético, se já tivesse peso a mais já não servia, mas isso acaba depois por ter manifestar-se a nível de pessoas que na altura fizeram e depois mantiveram para o resto da vida. Mas só para vermos aqui a importância da atividade física, está cada vez mais demonstrado pela ciência que para a saúde em geral, a quantidade de massa muscular que temos é bastante importante e também para conseguirmos preservar a massa muscular quando somos mais velhos, ou seja, acima dos 40, dos 50 e dos 60 anos, o treino acaba por ter uma grande relevância, acaba por ser o fator primordial e devemos também ingerir naquelas idades devemos ingerir mais proteína. O que às vezes acha-se que é incorreto no sentido em que a pessoa começa a envelhecer e tem necessidade de comer menos, no entanto, tem essa necessidade de comer menos sim, porque o metabolismo vai ser menor, mas no entanto deve ter uma ingestão proteica adequada para conseguir manter essa massa muscular. O outro erro, vamos entrar aqui para o próximo erro. Acho que não estou a ouvir, fala lá, Leandro. Não, é isso, é isso. O próximo erro é, isto acontece, acho que acontece mais com os homens do que com as mulheres. As mulheres, eu aliás, vou dizer dois erros. Os homens começam já a abusar na carga e temos as mulheres que começam a abusar nos exercícios. Ok? Saltamos agora do cardio para a sala da musculação e já vemos, ou seja, os homens, excesso de intensidade que vai acabar por aumentar o volume, mesmo que não façam tantos exercícios como as mulheres, e no caso das mulheres, o excesso de exercício. Às vezes elas não querem nem acabam por ter aquele medo associado das cargas e até acabam por fazer o contrário, acabam por realizar demasiados exercícios e nesta fase que vem de um tempo que estão paradas e voltam a fazer atividade, realizar demasiados exercícios não vai ser benéfico. O que é que tens a dizer? Observaste isso esta semana? Não, é isso mesmo. Imagina, logo no dia 5, eu estava em sala e até cheguei a colocar nas stories, que eu não sei se tu chegaste a ver. Estava em sala e então, assim, por norma, nós não podemos ajudar por causa do Covid e etc. Mas eu, pronto, eu ajudo sempre, porque o moço nesse caso estava a fazer, então, supino, e eu gosto de ajudar, não é? Porque se a barra cai, é pior. Então estava a fazer a sala, e ele foi-me então abordar porque ele precisava de ajuda. E eu assim, mas como? Ainda agora tu começaste e já queres ajuda? Tudo bem. E eu fui lá ajudá-lo e ele chegou logo à falha muscular, Pedro, com 5 reps. Eu tive logo que puxar a barra para cima, porque senão ela caía. Então eu estive a falar com ele e ele era da área do desporto, não sei que área mesmo, se era ginásio, se era futebol, não sei. E cheguei-lhe a perguntar de como é que estava o volume dele esta semana, como é que ele ia fazer. E a resposta dele foi que ia apenas treinar 5 vezes por semana. Ou seja, ele nem sabe o que é o volume, nem sabe o que é mesmo então intensidade. E depois eu percebi, depois ao falar com ele, que ele não percebia nada. E eu estava ali então a explicar que ele, esta fase, queria fazer com X volume mais soft, mais leve, com pouca carga, com pouco volume, para o corpo ir então, de facto, habituando-se à carga, ao estímulo novo. A verdade é que eu
dei uma volta lá ao ginásio e no momento a seguir, lá estava ele noutro exercício a fazer novamente a falha muscular. Opá, é assim, a pessoa chega a um ponto em que não está sempre, não é, a bater no ceguinho. Então, pronto, mas tem sido muito recorrente, porque eu treino em vários fitness ups e chego ao ponto de ver muitas pessoas, imagina, com muito peso mesmo, pessoas que não estavam a fazer nada e que fazem 2 a 3 reps, tipo, na primeira semana. E eu percebo que eles não percebem nada disto e que só querem é ir para o ginásio, falha muscular, rasga fibra que cresce e depois ficam lá muito tempo. Ou seja, é muito exercício para um treino só. Ainda assim que façam só um músculo por semana, ainda assim não é, a meu ver, a forma ideal. A meu ver também não, eu prefiro sempre dividir o treino, ou seja, que a frequência semanal seja superior a uma vez para cada grupo muscular, principalmente para aqueles que queremos desenvolver mais. Para o Sim, caso dos homens, acaba por ter ali uma maior preferência pelos membros superiores, as mulheres acabam por ter uma maior preferência pelos membros inferiores. Ainda hoje eu fiz uma publicação da importância das mulheres treinarem os membros superiores e desenvolverem a capacidade necessária para, nos treinos dos membros inferiores, conseguirem progredir nas cargas também de uma forma mais segura. Isto porque as pessoas que acabam por vir de uma paragem e que já estão a treinar até à falha, que já estão a treinar com cargas que só conseguem fazer 3, 4 repetições, a probabilidade de existir uma lesão é muito superior, porque provavelmente quem estava a fazer essas repetições, a falha técnica já tinha atingido e depois foi até à falha muscular. E acaba por ser já um erro desse tipo de mentalidade. Depois, numa fase em que há paragem e depois já uma retoma, nós não podemos esquecer que o nosso corpo é apenas composto por músculos. O nosso corpo claro. também é composto por ligamentos, também é composto por tendões, temos 2 pulmões, temos um coração que fazem parte do nosso corpo e eles é que vão fornecer o sangue e o oxigênio necessário ao músculo para ele contrair, sem falar depois de todos os processos bioquímicos associados ao mesmo. E a realidade é que se vimos de um tempo de pausa, nós não vamos estar preparados para treinar força, não vamos estar preparados para treinar com grandes volumes e a única coisa que isto vai fazer é retardar, por assim dizendo, a nossa evolução, porque nós não vamos conseguir progredir nas cargas, nós vamos ter maior fadiga acumulada dos treinos, nós vamos demorar mais tempo a recuperar e depois aquilo que acontece é que deixam de progredir e ao final de 6, 8 semanas acabam por estar igual. E apenas estão igual porque não souberam gerir, neste caso, a carga a nível do treino, falando aqui da intensidade e do volume, manipular estas duas variáveis que acabam por ser bastante importantes e aquilo que vai acontecer é que para o organismo não acumular tanta fadiga para conseguirem ter uma progressão, e o que é que eles vão estagnar na progressão de cargas, na progressão do volume, o volume já vai estar altíssimo, já não vão conseguir subir mais que aquilo, devido à fadiga que é gerada, não vão conseguir aumentar a carga, e ao não existir uma progressão a nível do treino, também não vai existir uma progressão a nível do físico. Eu acho que isto é tão simples, principalmente para nós que acabamos por ser na área, e eu às vezes até digo assim, se o treino não tiver uma progressão, vamos deixar de ter adaptações ao mesmo. Porquê? Porque o estímulo já não é mais exigente que aquilo que era. O nosso organismo já não se tem que adaptar àquele estímulo. A única coisa que vai fazer é manter a condição atual. E muitas vezes as pessoas acabam por pecar por excesso, ou seja, querem fazer mais que aquilo que o organismo suporta e a única coisa que vai gerar é uma fadiga desnecessária. E o que é que o nosso organismo vai fazer? Ok, tu o próximo treino eu não estou em condições para o fazer da melhor forma, então não te vou deixar levantar tanta carga como na outra semana. E vai andar nisto. Chega ao outro treino e ainda não recuperou. Ok, hoje vais-te sentir mais cansado e não vais conseguir realizar com tanto volume. E às tantas, a pessoa a ir também no feeling acaba por perder mesmo a própria contagem e o próprio controlo sobre o treino. E depois há semanas que treinam com menos volume porque acabam por estar mais cansadas,
há semanas que estão menos cansadas, acabam por treinar com mais volume e andam assim nesta giga-joga sem existir ali uma progressão decente e planeada, às vezes planeada nesse sentido, porque as coisas não. Daí não. E a realidade é que acabo por ver muitas vezes este tipo de situações. Agora, falando aqui só na primeira semana, diz aí de outros erros que tenhas observado. Já falámos aqui na questão do cardio para quem quer emagrecer, a questão do excesso de exercícios. Ainda não falámos muito nesta, se quiseres falar um bocado nessa. E neste caso, o excesso de carga. E também vamos ver aqui a situação. Ao realizarem com a carga que não estão preparados para realizar o exercício, além de ter essa probabilidade de se lesionarem, a questão é que também não vão ficar muito cansados do exercício, porque para fazerem 4, 5 repetições vão estar ali 15 segundos, né? Se descansarem 15, 20 segundos no máximo, se descansarem ali 1 minuto e meio, acabam por recuperar desses 20 segundos. Ou seja, se Sim. nós formos a ver mesmo os 7 exercícios que eles fazem, a nível de volume, o volume é alto devido à intensidade que eles acabam por colocar. Mas não vai ser alto o suficiente, ou seja, se eles colocassem menos carga, o volume iria ser mais alto e esse volume, com a carga menor, neste caso, aquilo que iria permitir, também era ter uma melhor resposta, tanto a nível cardiovascular como a nível metabólico, mais do sistema aeróbio, tanto a nível da potência como a nível da resistência, que depois no longo prazo vai ser benéfico para aí sim treinar com mais cargas, porque as nossas articulações, os nossos ligamentos, os nossos músculos já vão estar preparados para o mesmo. Fala, se quiseres falar aí da questão de teres visto mulheres a fazerem bastantes exercícios, por exemplo, que também é uma coisa que é bastante usual. Pronto. Sim, sim, também isso foi, lá está, outro ponto muito comum também nesta fase no ginásio, que foi não só mulheres, mas também como homens, um e outro, o facto de já não estarem há muito tempo a treinar, eles pensam que ao regressarem ao ginásio, que na primeira semana que têm que dar logo tudo, ou seja, têm que fazer tudo numa semana o que não fizeram em 3 meses. E depois lá está, estão a entrar em fase de compensação e não fazem nada certo. Ou seja, acaba por ser um volume excessivo para aquilo que estavam a fazer, se fizeram alguma coisa. A intensidade acaba por ser um bocadinho maior em comparação à quarentena, mas pode ser excessiva e que depois, numa fase mais para a frente, pode estar então a prejudicar a evolução porque tu não consegues crescer mais, porque tu na primeira semana ou na segunda semana, nas 2 semanas iniciais, tu deste logo tudo. Então, isto pode estar a prejudicar a tua evolução mais à frente. Porque depois tu não tens em que mexer, porque se já estás com um volume alto e uma intensidade alta, o que é que tu fazes? Ou tu paras e depois vais recomeçar tudo outra vez de novo, ou então tu aí vais ter que fazer uma redução enorme no teu volume e na tua intensidade. Ou seja, assim, nesta fase eu não recomendo a ninguém a fazer mais de 5 exercícios por treino. E ainda assim, 5 exercícios já é muito. E vês pessoas a fazer 10, 7, 8, o que pode ser excessivo, e depois eles tentam que a carga que seja enorme em todas as séries, neste caso. O que depois dá asneira e a pessoa ou tem uma lesão, não recupera como quer, ou seja, tu em vez de ir 5 dias ao ginásio, tu vais 2 porque ainda estás cheio de dores do último treino, ou seja, e depois tudo isto é tipo uma bola de neve que vai piorando tudo. Exatamente, aqui acaba quase por ser um problema de mentalidade. É claro que aqui a Sim, mentalidade acaba por estar associada também à questão do conhecimento e às vezes de determinadas ideias que acabam por ser erradas. Que para um treino ser efetivo, que a pessoa no dia seguinte tem que estar
toda amassada. E isso acaba por não ser real e as pessoas acabam por ficar com esta ideia. Porquê? Porque ao estarem paradas e a primeira vez que vão treinar, mesmo que realizem pouco trabalho, é normal existir aquela fadiga gerada devido ao treino. É completamente normal. Se uma pessoa está ali 3, 4 meses parada, basta fazer 3 séries de agachamento, faz 3 séries de peso morto, faz ali na prensa 3 séries, 2 séries de leg extension e no dia seguinte não se mexe. E a realidade é esta, custa a subir as escadas, custa a fazer tudo. E acabo por ficar com esta ideia, foi muito bom o treino, fiquei cheio de dores. Porquê? Porque numa fase inicial, quando as pessoas começam a treinar, têm esta sensação, mesmo que o treino não seja muito... E eu já fiz esta experiência na altura em que dava PTs. O que é que eu fazia? Fazia o treino inicial com pessoas que vinham sem experiência ou que vinham de uma pausa, fazia o treino inicial e passado 6, 8 semanas eu repetia o primeiro treino. Só para elas perceberem que naquele treino tinham ficado cheios de dores e nunca se esquecem disto. E isto é real, as pessoas acabam-se por não esquecer. Do primeiro treino foi aquele que ficou cheio de dores e não sei o quê, e então o que é que eu faço? Eu repito o treino para elas perceberem, ok, o primeiro treino que tu fizeste foi isto, tu atualmente estás a fazer isto. Vamos fazer o primeiro treino só para tu veres, não é o quão bom foi aquele treino, mas o quão mal tu estavas. E faz assim, e fazia esse jogo de psicologia, assim por assim dizer, psicologia inversa. E a realidade é, quanto mais treinado depois o organismo está, também vai necessitar de mais intensidade, de mais volume para gerar ali um bom stress, mas também nunca mais vai ter, ou não é suposto ter aquelas dores que teve naquela fase inicial. Só qual é que é o problema disto? É que as pessoas acabam por tentar levar isto sempre ao extremo e há pessoas que acabam por ter aquela ideia, se não tiver dores o treino não rendeu e às vezes nem sentem determinado músculo durante o treino que deveriam de sentir, mas estão preocupadas se no dia a seguir vão ter dores ou não. E às vezes basta o quê? Nós aumentamos ali um bocadinho o volume e já sabemos que a pessoa vai ter algumas dores. Então o que é que a maior parte das pessoas acabam por fazer? Ali excedem o volume para sentir essas dores e acabam por nunca progredir na intensidade. Isto acaba por ser um erro que muitas mulheres acabam por cometer. Vou agora aqui citar outro erro, e este erro vais-te rir, porque acaba por ser quase exclusivo para o género feminino, no sentido em que quando elas fazem exercícios multiarticulares têm medo de colocar carga, mas quando vão para os exercícios isolados querem colocar carga e acabam por fazer os exercícios da forma errada. Não sei se já observaste, principalmente quando é a nível de treinos de posteriores, têm muita dificuldade em manter ali a cintura pélvica estabilizada e acabam por sentir muito a lombar, mesmo em treinos de quadríceps, por exemplo, no agachamento metem só 5 kg de cada lado, depois querem ir para a extensora e colocarem 30 ou 40 kg. Por exemplo, medo de progredirem na carga na elevação pélvica, que acaba por ser um exercício que acaba por ser fácil, porque é um exercício eficiente e que permite uma grande sobrecarga. E este acaba por ser um erro bem geral, ou seja, elas nos exercícios multiarticulares que deveriam de colocar mais carga, gerar ali uma maior sobrecarga, acabam por ter medo de colocar peso, depois quando chegam aos isolados querem pôr carga e acabam por prejudicar a execução técnica do exercício, enquanto que os exercícios isolados nem sequer é necessário colocar assim uma carga excessiva, aliás, nunca é necessário colocar uma carga excessiva. Aqui o termo acaba por estar errado. Mas acabam por colocar mais carga que aquilo que deveriam de colocar para manterem a execução técnica correta. E nos exercícios isolados, a execução técnica acaba por ser muito, muito importante. Sim, sim. Lá está. Foi como eu tinha dito já há bastante tempo, Pedro. Eu tinha esquecido a dizer que a maioria do meu público são homens, não é? Mas eu também tenho... neste momento estou com 2 clientes do público feminino, uma delas a minha namorada, e ela já chegou a colocar, depois tu podes então comparar com as 2 clientes, ela chegou a colocar na elevação pélvica, isto foi antes do confinamento, chegou a colocar 160 quilos. Mas estávamos a fazer nesse momento uma cluster set.
Mas ainda assim, para a mulher, é bastante bom. Por exemplo, eu a ela, eu digo da mesma, eu prefiro que tu aumentes cargas nos compostos, no squat, no peso morto, eu uso mais sumo no peso morto, na elevação pélvica, do que propriamente na parte mais isolada. Uh, Lá está, eu sou daquelas tipo de pessoas em que eu dou muita prioridade à técnica. E se ela não tiver, não consegues evoluir carga. Por exemplo, estar aqui uma questão de, por exemplo, ela nos agachamentos não fazia a seguir à paralela. E eu como quero que ela recrute mais glúteo nesse movimento, temos a fazer um trabalho de aproximadamente de um mês e meio, só fazer alongamentos, mobilidade, só essa fase. E ela agora já consegue fazer com mais amplitude, a carga dela aumentou muito mesmo e não se sente dores, porque como a amplitude estava frágil, ela tinha dores na lombar, porque iria compensar com outros músculos. Então é o que eu digo, às vezes nós temos que dar um passo atrás para tu dar dois à frente. E isso com mulheres, eu acho que elas que são um bocado teimosas e que, ou seja, que variam tudo. Tu quando deves pôr carga em certos exercícios, não põe, e depois no que tu não deves, em que deves fazer mais técnico, não fazes. Portanto, acaba por ser uma contrariedade, mas é aí que nós temos que agir e que dizer que nesta fase estás a fazer isto, calma, que depois na outra fase já vais pôr mais carga, vais ter outro tipo de evolução. E é isto que elas precisam de ouvir para elas perceberem em que lugar estão. Portanto, acaba por ser isto que eu faço com as minhas clientes, apesar de serem poucas, da parte do público mais feminino, mas eu digo isto. E tem que ser assim, só para teres uma ideia, já que falaste aí na questão da tua namorada, eu também comecei a acompanhar a minha na altura que começámos a namorar, e só para teres uma ideia daquilo que lhe chegaram a dizer, no ginásio ela queixou-se a um PT que não sentia o glúteo no treino, e disseram que ela não sentia o glúteo, que era normal não sentir o glúteo porque tinha o glúteo mais desenvolvido que os outros músculos. E eu fiquei assim, quando ela me contou isto, fiquei mesmo parvo e disse-lhe assim, não, isso não tem nada a ver com isso, o que tu tens é isto, isto e isto, e se trabalharmos desta forma, vais ver que vais sentir muito mais o glúteo, que é a tal situação do aumento da amplitude, a tal situação de trabalhar, ela tinha os flexores do quadril bastante encurtados e trabalhámos no alongamento desses músculos, o que logo ali existia uma inibição em vários exercícios naquilo que era a ativação do glúteo. E só essas pequenas coisas melhoram logo mesmo o próprio desenvolvimento. Nós já estamos a trabalhar há um par de anos e ela notou claramente diferença. E às vezes nós poderemos atingir, isto mais para o caso das mulheres, podem atingir ali uma hipertrofia e que vai ter até um bom volume, mas podem continuar com a situação de terem celulite, de terem retenção de líquidos, por exemplo, e ao treinarmos da forma correta, se nós fizermos as coisas certas, mesmo o facto de nós aumentarmos o recrutamento do glúteo a nível dos treinos, nós também vamos aumentar o nosso gasto calórico. E as pessoas também têm que ter consciência disso. Quanto melhor for o nosso treino, quanto melhor estruturado tiver o nosso treino, nós também vamos ter um maior gasto calórico. Depois também, ao termos mais cuidado com a alimentação, também vai trazer a diminuição da tal celulite e da tal retenção de líquidos, o que é completamente normal. Mas só se pegarmos neste fator a nível do treino, de melhorarmos a amplitude dos movimentos, de reforçarmos, neste caso, aquilo que acaba por estar menos desenvolvido, porque outra situação que acaba por acontecer, e nos homens também acontece, que é, por norma, as mulheres acabam por ter o quadríceps mais desenvolvido do que os posteriores e o glúteo. Porque é a tal situação, são um músculo que vem a treinar, acabam por criar uma afinidade com os músculos, o mesmo acontece para os homens, por exemplo, com o peito, acaba por ser ali, o segunda-feira é o Dia Mundial do Peito, se nós quiséssemos fazer aqui a comparação, tudo aquilo que nós vemos de frente
e que acabamos por ver quando treinamos e acabamos por ter ali uma maior sensação do músculo a treinar, acabamos por ter ali ou por criar aquele gosto e que os outros músculos, por exemplo, o músculo das costas, o dorsal, os romboides, o trapézio, os posteriores, o glúteo, os gêmeos, acabamos por criar uma afinidade com os mesmos, mas só quando passamos ali por um processo em que aprendemos a treinar efetivamente o músculo e começamos mesmo a sentir o músculo. E quem passa pelo treino sabe que isto é real. Pronto. E então o que é que acontece? Muitas vezes, quando nós apanhamos estas mulheres que já têm alguma experiência de treino e acabam por ter ali um desenvolvimento e um gosto mais para treinar o quadríceps, acaba por estar mais desenvolvido, aquilo que também vai acontecer é que depois há tendência para os flexores do quadril estarem mais encurtados, estarem mais fortes que a região posterior e depois isso também vai criar algumas dificuldades em alguns exercícios. E só a questão de melhorarmos isto e de melhorarmos o treino de uma forma geral, o gasto calórico vai acabar por aumentar. Só aí vai ser logo benéfico para essa situação da celulite, da retenção também de líquidos. Depois, a tal situação que eu disse, associando a isto às melhorias a nível da alimentação, milagres, entre aspas, acabam por acontecer, porque e a realidade é mesmo esta. E hoje até coloquei nas histórias que hoje fizemos treino de braço e até pus na brincadeira a expectativa que as mulheres têm se treinar em braço e pus eu a fazer o exercício e depois pus a realidade que foi a Adriana a fazer o exercício. E a única coisa que elas conseguem, pronto, é ter braços sim mais bonitos, acabam por sim ser mais definidos, não têm um músculo do adeus, podem usar vestidos, podem usar t-shirts de mangas à cavas, podem mostrar as costas, que acaba por ser mais bonito do que muitas mulheres que acabam por ter aqueles complexos, têm a gordurinha aqui, depois têm a gordurinha aqui, depois não usa a alça porque tem vergonha, depois não usa vestido porque tem vergonha das costas, e às vezes estes pequenos pormenores acabam por fazer muita diferença até na própria autoestima. E às vezes nós temos que ter esta consciência que que a questão estética e a imagem é bastante importante. As pessoas muitas vezes podem dizer que não. Eu, quando comecei a fazer atividade física, foi na questão de saúde e foi porque o meu pediatra tinha recomendado e depois, quando dei continuidade, foi mais também pela questão estética. Porquê? Porque eu comecei a fazer, não foi pela questão estética, mas comecei a ver os resultados e ao começar a ver os resultados, comecei a sentir mais confiança, sentir uma maior capacidade para determinadas tarefas, comecei a ficar com mais braço com o meu irmão, comecei a ficar mais forte com o meu irmão, que é mais velho que eu, e é claro que isso traz outra confiança, traz outra autoestima, e depois, ao longo do tempo, tornou-se um hábito, tornou-se algo que não consigo viver sem. E as pessoas têm que ter essa mentalidade que, principalmente numa fase inicial, principalmente numa fase de adolescência, principalmente em fases, no caso das mulheres que passam por mudanças corporais, por exemplo, o caso da gravidez, e há mulheres que acabam por, não digo ficar traumatizadas, porque trauma é algo forte, mas que acabam por deixar de gostar de se verem ao espelho devido ao peso que ganharam da gravidez, depois não conseguiram recuperar, ou então, por exemplo, ficaram grávidas e ainda não tinham recuperado da primeira gravidez, têm a segunda gravidez, e isto acaba também por ser ali mais associado à questão das mulheres, pronto, porque nós homens não passamos por isso, não ficamos grávidos e não temos esse problema. E é claro que a autoestima também é para os homens, e eu garanto aqui que há homens que deixam de ir à praia ou que deixam de despir na praia por vergonha do corpo que têm. E isto também acontece, atenção, esta parte da autoestima não é só para o género feminino, é também para o género masculino e faz muita diferença, principalmente ali na fase da adolescência, o desenvolvimento da confiança, da autoestima e também da sensação de capacidade. É isso mesmo. No fundo, acaba por ser tudo, de uma forma geral, a parte da estética. Eu, pessoalmente, eu tinha 15 anos, andava na escola, era gordinho, e uma das coisas que tu agora acabaste de dizer, que foi até curioso, foi que eu, nas aulas de física, nunca ia tomar banho,
a seguir, porque tinha vergonha, e nunca tirava a camisola. Ou seja, eu ia com a t-shirt e depois eu ia com outra camisola por cima e nunca esta aqui era retirada. Ou seja, estivesse sol, estivesse seja o que for, nunca retirava. Portanto, foi mesmo a questão, era uma fase inicial e eu comecei então também a treinar. Foi mais por uma coisa estética, porque eu cheguei a sofrer bullying na escola, porque era gorda e etc. E a pessoa sofre, a pessoa fica com traumas disso. E depois, ao longo do tempo, eu via que a parte estética estava a ficar melhor, sentia-me mais confiante, já estava a gostar do que estava a ver. Depois meteu-se também, lá está, pelo meio, os fins da parte da competição, etc. O que melhorou ainda mais a parte da estética. Mas, Pedro, há de um ano para trás, eu estava na minha pior forma física, estava com no 90 quilos, mas estava cheio, ou seja, estava com excesso de peso, estava com muita gordura. E depois veio então esta quarentena e eu percebi que eu podia ter este espaço, que era mais ou menos de 3 meses, era a ideia que eu tinha, para perder peso. E agora, por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito nas pessoas ao retornarem ao ginásio é que muitas delas engordaram muito. E, por exemplo, eu quando lhes digo que emagreci 7 quilos, elas, que sorte, que sorte. Não é sorte. Eu tinha objetivos. No fundo, era sempre a parte estética que estava lá. E ainda é. Só que a pessoa pensa que os outros que conseguem e que foi sorte, mas não querem trabalhar para isso. E é isso que me deixa, no fundo, triste, porque a pessoa não está a dar o máximo de si. Entende? Sim, e aqui é tal situação e acaba por ser a mentalidade. Porquê? Porque nós sabemos que a quarentena ia acontecer e o que é que poderemos fazer? Ok, poderemos pensar como é que vamos criar a nossa rotina para atingir determinado objetivo, ou então podemos dizer, bolas, vamos outra vez para casa, os ginásios vão fechar, então eu vou enfardar e vou comer aquilo que não devo e acabo por estar mais ansiosa e como aquilo que não devo. E muitas vezes acabam por ser erros até a nível de estrutura de organização. Sim. E eu noto isto bastante com as minhas clientes, porque a primeira coisa que elas dizem, e um dos primeiros feedbacks, é a facilidade com que elas têm em seguir o plano e é a falta que deixam de ter de comer doces. Muitas vezes aquilo que acontece é que a dieta, ao estar mal estruturada, as pessoas começam, ou seja, em vez de ingerirem a quantidade de calorias que deveriam de ingerir, têm ali períodos em que, se for preciso, nem comem, deixam tudo para o período da noite e depois no período da noite estão cheias de fome, estão com menos calorias que aquilo que deveriam de estar e acabam ali por atacar e por extrapolar o consumo da comida. E muitas vezes o que é que isto vai acontecer é que em vez de estarem ali no déficit que deveriam de estar, acabam por ficar em excedente calórico e acabam por engordar. Depois todos os problemas que acabam-se por relacionar com a ansiedade e as pessoas em vez de irem caminhar meia hora, em vez de irem criar uma rotina de meditação, em vez de irem criar uma estratégia para elas próprias, porque as estratégias acabam por ser individuais, nós poderemos falar de várias estratégias, não quer dizer que elas vão resultar para todas as pessoas que nos vão ouvir, pode resultar para uma ou para duas, e por isso é que isto acaba por ser um processo individual. Porque uma pessoa vai se dar bem com determinada estratégia, outra pessoa não vai ter disponibilidade para fazer essa estratégia, tem que fazer outra estratégia. Para lidar com essa questão, muitas vezes o mais fácil e aquilo que acaba por estar mais à mão é a pessoa estar ansiosa, em vez de parar, respirar, inspirar fundo 3 vezes, olhar para o horizonte, caminhar, não, vai comer o chocolate, vai comer o bolo, vai comer alimento que lhe vai dar ali uma sensação de alívio que nem sequer, que acaba por ser uma ilusão, por assim dizendo. E as pessoas acabam por entrar nesta rotina e acabam depois o consumo deste tipo de alimentos acaba por, ou seja, quanto mais ingerimos, mais vontade vamos ter de ingerir os mesmos, e isto é real, e isto acontece, e as pessoas ao entrarem nessa rotina acaba por ser uma bola de neve. Ou seja, depois cada vez que vão estar ansiosas vão acabar por comer
esse determinado tipo de alimento, seja um bolo, seja um chocolate, seja um salgado, seja. E eu digo isto porque, olha, só para teres uma ideia, eu não como fast food há 2 anos, não vou ao sushi há 2 anos, não como salgados, já nem me lembro qual foi a última vez. As únicas coisas que eu acabo por comer a nível de bolos, e foi porque abriu uma croissantaria na Ericeira e nós experimentámos lá os croissants, e foi esses croissants que até cheguei a postar nas histórias, e de resto, e não é algo que sinto falta, não é algo que apetecia-me tanto comer aquilo. Não, eu acabo por ter a minha rotina alimentar, acabo por ter as minhas refeições estruturadas, acabo por ter os alimentos que gosto, acabo por ter bastante frutas, legumes, como leguminosas, e tenho toda a ingestão necessária para aquilo que é os meus treinos, para ter rendimento a nível dos treinos e para me sentir saciado. Só que o problema é que as pessoas acabam por, ou seja, têm determinada rotina, quando essa rotina é quebrada, se não se conseguirem adaptar, e como lá está, a adaptação pode ser criar determinado objetivo, ok, agora vamos em rumo àquele objetivo, para eu atingir aquele objetivo eu tenho que fazer isto, isto e isto, e eu começo a fazer isto, isto e isto, e só que a maior parte das pessoas, grande parte das pessoas não se conseguem adaptar a essa realidade, pronto, mudar ali a rotina de forma a conseguirem e acabam por, pronto, acabam por engordar passados os 3 meses, o que é completamente normal. Eu, por exemplo, na quarentena passada, quando eu ainda estava lá na Ericeira e depois mudei-me para Torres, até foi na quarentena passada, e eu tive duas semanas, nem chegou a 2 semanas, cheguei ali à segunda semana e disse, não, isto não pode continuar assim, e fui buscar o material, porque eu tinha o material todo na Ericeira e trouxe cá para casa, porque tínhamos o sótão livre, e pus o material todo no sótão e não, siga, vamos treinar que isto, senão eu vou dar em maluco. Pronto. Claro. E é tal situação, e quem estava no ginásio e fosse para casa, tinha de certeza que houve muitas pessoas a fazerem isso, por isso é que o material andou esgotado em todas as Claro. triatlons, Sport Zones, e isso foi devido à demanda que aumentou, e poderiam ter aproveitado e ter o acompanhamento online e treinar em casa, porque é tal situação, tu tiveste clientes que tiveram resultados a treinar em casa, eu tive clientes que tiveram resultados a treinar em casa, e nós estamos cá para isso, para adaptar de acordo com o contexto e de acordo com aquilo que se passa, porque é tal situação, nada acaba por bater aquilo que é a consistência, e como tu disseste bem, nesta quarentena meteste aquele objetivo e perdeste peso. Não foi sorte, as pessoas dizem que foi sorte, não foi sorte nenhuma, foi apenas fazer aquilo que tem que ser feito, sem desculpas, e ter as coisas estruturadas. Tu consegues estruturar porque acabas por ser um profissional da área, e as pessoas têm que ter consciência. Se não conseguirem estruturar, se calhar é melhor pedirem ajuda para não chegarem a um estado que até se deixam de gostar delas próprias, porque a questão da autoestima e a relação que nós temos com o nosso corpo, com nós próprios, depois acaba por influenciar a relação que nós temos com o exterior. E isto às vezes são coisas que custa ouvir, pronto, para quem está na posição e acaba-se por não se sentir confortável. No entanto, outras pessoas vão encarar isto de forma positiva e pensar, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, e criarmos esta consciência nas pessoas. Quem não consegue sozinho, há muitas pessoas que acabam por tentar sozinhas e acabam por falhar, que às vezes acabam por poupar dinheiro em terem um acompanhamento, em vez de estarem a experimentar em dietas malucas ou estarem a experimentar fazer treinos que não vão servir para os seus objetivos. E Percebo. Porque imagina, no fundo, o que eu percebo disso tudo é que a pessoa que engordou na quarentena é porque não tinha planeamento e não tinha rotina. Era só ver filmes, e enquanto tu vês um filme, tu comes um saco de não sei o quê, tu comes, e depois tu chegas a um ponto em que percebes que afinal tu fizeste as coisas mal. Mas depois quando tu percebes isso, já é tarde, os ginásios abrem, tu pões-te com desculpas e depois acumulas tudo e no final de contas não tiveste nenhuma evolução e andaste a gastar dinheiro. Quem sabe, por exemplo, nos ginásios há pessoas que ficam lá meses
a gastar 20 euros por mês em ginásio e não evoluem. Porquê? Porque não têm, lá está, isto, o planeamento. O planeamento aí falha e a pessoa não cumpre nada do que tinha, então, tinha de facto proposto. E depois daí, não há milagre. É verdade, é verdade. E eu, ainda por cima, atualmente, existem ginásios low cost, não é? Que as pessoas Sim, têm uma mensalidade de 20 euros, que nem fica assim depois tão mais caro associarem a terem um acompanhamento. É claro que vai encarecer, no entanto, eu acho que é preferível as pessoas atingirem os objetivos que desejam do que estarem ali a lutar e a bater com a cabeça contra a parede e, se for preciso, a gastar dinheiro desnecessário em suplementos, porque há montes de malta que acaba por gastar dinheiro desnecessário e a realidade é esta. Eu até fiz uma live com a Adriana em que ela falou da experiência dela com produtos cosmética na altura em que ela queria perder celulite. E, entanto, ela perdeu a celulite dela, foi com treino e com alimentação. Mas ela veio, foi contar a experiência dela de produtos que tinha utilizado, suplementos é que tinha utilizado, e para as pessoas perceberem que isto é real, isto não somos nós que estamos aqui a inventar, não sou eu que estou a dizer que isso é irreal, e eu também falei da minha própria experiência e erros que também já cometi no passado e que são normais e que muitas vezes as pessoas acabam por passar por os mesmos e às vezes têm necessidade. Eu, por exemplo, na altura que eu estava ou seja, quando eu comecei no ginásio, a área da nutrição, só para teres uma ideia, a área da nutrição a nível de ginásio nem sequer estava implementado como está hoje em dia. Tu hoje em dia vais para o ginásio, automaticamente quase tens uma consulta de nutrição. Está bem que eles vão tentar vender, mas ao menos acabas por criar uma consciência, ok, a nutrição é importante para eu atingir os meus objetivos. Eu quando comecei a treinar, a informação que eu tinha a nível dessa parte era aquilo que eu pesquisava na internet e aquilo que eu acabava por ver nas revistas da Men's Health, por exemplo, que na altura, quando era adolescente, eu acabava por comprar, olha, dinheiro mal gasto. Cheguei a fazer testes lá, só para teres uma ideia, e, e mesmo nós acabamos por cometer alguns erros que, se na altura eu tivesse, ou se já existisse, por exemplo, os acompanhamentos online, como há hoje em dia, a probabilidade de eu, na altura, ter aderido a algum tinha sido bastante elevada. A realidade é que isso não existia, era uma realidade que, na altura, isto não existia, ou seja, já estou a falar há mais de 14 anos, e, e não existia aquilo que há hoje em dia, e, ou seja, as pessoas até acabam por estar atualmente em 2021 num contexto em que acabam por ter uma oferta e acabam por ter um serviço que vai favorecer aquilo que é este processo todo e acabam por não aproveitar. E não é por acaso, por exemplo, ainda foi ontem, estava a falar com uma pessoa que trabalha num ginásio e ela estava mesmo a dizer que o ginásio tinha não sei quantos mil sócios e quem estava a frequentar atualmente o ginásio nem 30% era dos inscritos. E isto é normal, porque a maior parte das pessoas acaba por entrar no ginásio, está ali 2, 3 meses, vê que não atinge resultados porque não tem o acompanhamento devido e o que é que acontece? Acabam por desistir. E isto é sempre algo que eu estou constantemente a falar e digo que o importante é nós fazermos aquilo que conseguimos fazer de acordo com o nosso contexto e ao longo do tempo. Se não existir consistência, não é por treinar 3 meses e por atingir determinado físico, se deixares de treinar, passado 6 meses já não vais ter aquele físico. E, e a realidade é essa. Se quiseres aqui falar de mais algum erro que tenhas observado, ou melhor, não vamos falar de erros, mas vamos falar de coisas que as pessoas deveriam de fazer e não fazem. Bora, Que vamos lá. é aquilo que tu falaste e é bastante importante. O trabalho que realizaste com a tua namorada, em que disseste que foi dar 2 passos atrás, que para mim não é dar 2 passos atrás. Isso para mim é andar para a frente. Porque nós não podemos esquecer, nós não podemos, eu percebi a metáfora, mas dizer no sentido em que tanto a mobilidade como a flexibilidade deve ser algo que deve estar introduzido no treino. E tu até esta semana meteste nas histórias que ias fazer o teu treino de mobilidade. Eu lembro-me de ter visto essa história e, Foi. e convém pôr que é para criar também essa consciência e que a mobilidade faz parte do treino.
E a É malta não, a verdade. malta chega ao ginásio, vai 5 minutos, às vezes nem vai 5 minutos para a passadeira, às vezes há quem vai para a passadeira e depois vai logo para as máquinas, há quem vai logo para os pesos livres e, e, e depois acabam por não realizarem um trabalho que poderiam realizar, que vão beneficiar naquilo que é o treino e na progressão do mesmo, e acabam por treinar em demasia que não vão ter resultados. E se pegassem aquele tempo todo que estão lá e fizessem um trabalhinho de alongamento, de mobilidade, e se tivessem dias específicos, se houver necessidade de fazerem trabalho de flexibilidade e terem ali um dia ou dois específicos, poderiam fazer, acabavam por treinar menos e no longo prazo iriam ter os benefícios todos. E a realidade é que isso não acontece. O que é que acontece? Ou a pessoa vai para a passadeira e depois vai para as máquinas, ou a pessoa vai logo para os pesos livres e às vezes fazem aquela mobilidade para enganar, né? Fazem assim, assim, É, isto assim, aqui, e isto há, aqui, está feito, está exatamente. feito. E depois vão, não fazem alongamento do peitoral, se preciso estão encurtados devido ao trabalho que têm, devido ao excesso de treino que têm para a parte, neste caso para a parte anterior, e depois fiquem em déficit para a parte posterior, não fazem É nenhum verdade. deste tipo de trabalho e depois, passado ali 3 4 meses, queixam-se que dói o ombro, queixam-se que dói o cotovelo e isso também acaba por ser bastante usual. Não é dos sítios que existe mais lesões, atenção, o ginásio até é dos sítios que acaba por existir menos lesões em comparação com modalidades esportivas ou em comparação com outras modalidades, até é dos sítios que existem poucas lesões. Mas elas também acontecem. Claro, é isso mesmo. Por exemplo, eu, antes de começar um treino meu, pá, eu dedico mais ou menos sempre entre 10 a 15 minutinhos com uns elásticos, etc. E se não o fizer, eu neste momento não me sinto confortável. Portanto, eu tenho mesmo que fazer e muitas vezes eu vou puxar então a minha namorada lá ao sítio onde ela está, vamos lá, anda aqui. E ela vem, vem, vem. Às vezes não quer vir, mas eu vou lá buscá-la. Porque, imagina, isso aqui ela faz são coisas que toda a gente faz. Ou seja, chega, cheio de pressa, etc. Chega ali aos pesos, nem aquece certo, começa logo com 20 quilos para cima e vamos lá, minutinho. E depois, de passado um mês ou outro, aí vai-me o ombro, vai-me não sei o quê. E eu pois. E eu pois, claro. Portanto, eu acho essencial, é assim, se conseguir fazer numa hora fora do treino, acaba por ser melhor. Mas se não tiveres tempo, uns 10 a 15 minutinhos antes do teu treino, faz isso. E eu pessoalmente, eu como tenho um bocadinho mais de tempo, por exemplo, à tarde, etc., eu faço isso. E é isso que as pessoas também têm que ter essa consciência. Às vezes estão a ter um volume de treino desnecessário em que poderiam estar a treinar outras valências. Quantas pessoas é que querem emagrecer, não é? Poderiam chegar ao ginásio e faziam esse trabalhinho de 10 minutos, iriam fazer 30 minutos ou 40 minutos ali na área de exercícios multiarticulares, progredir nas cargas, depois iriam terminar 10 minutos no final do treino e iriam fazer ali um HIIT. E eu garanto que uma Verdade. pessoa que fizesse isto só com esta estrutura de treino, a treinar ali 4 vezes durante a semana e nos outros dias a fazer caminhadas, nos outros 3 dias que não treinasse, e eu garanto que a pessoa iria perder peso, iria ganhar massa muscular e, claro, iria ter que ter alguma atenção a nível da alimentação, mas se for uma pessoa que passa do sedentarismo, pronto, ou seja, que estão sem nenhuma atividade e estão com um padrão alimentar, se realizarem esta estrutura de treino e manterem o padrão alimentar, ou seja, mesmo que não seja o melhor, mas que não haja ali mudanças, eu garanto que a pessoa vai emagrecer, vai ganhar massa muscular e vai se sentir muito melhor e muito diferente ao final de 2, 3 meses. As pessoas às vezes também têm aquela ideia errada que precisam de muito tempo para terem resultados e a realidade é, claro, se nós tivermos uma janela de um ano, os resultados que nós conseguimos apresentar em um ano em comparação com o período inicial vai ser sim de boca aberta, que se for ali 2, 3 meses, uma pessoa vai dizer assim, olha, bons resultados, gostei da transformação, sim, mas se nós fizermos o trabalho todo certinho ali durante o ano, a pessoa olha para a foto inicial, olha depois do ano e fica de boca aberta, o que é normal. Isto, claro, em condições que as coisas
sejam bem feitas. E, o, e nesse sentido, hum, falar aqui também, falaste aí da questão, falámos agora da questão das pessoas irem logo sem fazer esse tipo de trabalho que podem fazer. Falámos aqui a questão das cargas, de colocarem menos carga nos exercícios multiarticulares e mais carga nos exercícios isolados. Só para teres uma ideia, hoje assisti ao vivo um indivíduo a fazer o tríceps extension na polia com corda e estava todo torto assim para a frente para conseguir dar impulso, para conseguir fazer a extensão a nível do cabelo. Ou seja, a postura toda errada e o trabalho, em vez de estar apenas no tríceps, neste caso, acabava por estar também a nível do ombro, também a nível do dorsal e também haveria ali trabalho a nível de até mesmo do próprio bíceps devido à velocidade que estava a fazer e ali na fase excêntrica do bíceps ele iria realizar algum trabalho. Em vez de se fizesse um movimento mais controlado, se tivesse o alinhamento correto ali da cintura escapular e colocasse um bocadinho menos carga, iria sentir ou iria ter um trabalho muito mais efetivo a nível de tríceps. Só para vermos aqui outro exemplo de outro, de outro erro e de certeza que viste vários e de certeza que há erros que viste que não te estás a lembrar. Não, eu conheço um, mas este erro é cometido sempre, não é só pelo os ginásios reabrirem. É postura. A pessoa não sabe, a pessoa não sabe como fazer o exercício, não questiona, faz e faz tudo mal. Portanto, a postura, isso acontece sempre, Pedro. Acontece sempre. Até mesmo em pessoas que já sabem treinar, acontece sempre. Há sempre alguma coisa sempre a corrigir. E isto tem sido mais constante nesta fase, porque a pessoa vem de um momento em que esteve sem fazer nada, quer puxar as cargas que estava a puxar antes, e depois, para compensar, entram outros músculos que não são aqueles do exercício em si. Por exemplo, estavas a dizer agora aí do tríceps, a pessoa foi buscar o ombro, as costas, o bíceps, e o músculo-alvo não estava a ser trabalhado de uma forma eficaz. Portanto, se a pessoa vai para o ginásio fazer posturas erradas, pode ficar lá o tempo que a pessoa quiser, não vai ter nenhuma evolução. Sim, acaba só mesmo por ter aquela evoluçãozinha inicial e rapidamente vai saber, neste caso, adaptar-se ao estímulo. Eu estava-me a lembrar de outra, mas estava a lembrar mais uma que tem a ver com a questão das posturas. E aqui também a questão, às vezes, as pessoas acho que já têm aquele estigma de perguntarem. Há pessoas que têm, há outras que não têm. Isto também acaba por ser bastante individual. Mas eu acho que aquilo que está a acontecer, por exemplo, eu quando entrei no ginásio, nós acabávamos mesmo por ter, ou seja, o PT que estava a fazer a sala, naquela altura ainda não era esta questão de venderem PTs e quererem vender ao máximo e não existia. Ou seja, na altura, quando eu entrei, o trabalho de PT acabava até por ser para outras classes sociais, está a ver? E então, quem estava na sala acabava por ser ali o nosso PT e acabava por estar connosco no treino e acabava por ensinar-me. Ou seja, mesmo o meu à vontade que eu tinha para ir ao ginásio, falar com o instrutor, neste caso, e até pedir ajuda, e até falar do treino, isso tudo era muito maior que aquilo que é atualmente. Eu acho que hoje em dia, mesmo as próprias pessoas, há pessoas que acabam por ter este estigma, que é o quê? Se o PT for falar com ela, acha que já quer vender alguma coisa, estás a perceber? E eu acho que isso também acaba por até nem ser bom para ninguém, nem para a pessoa que está a treinar, nem para o PT, para a pessoa que neste caso está na sala, porque ela até está a receber para estar a fazer a sala. E também sei que há ginásios que têm políticas que não querem que as pessoas que estão na sala ajudem os clientes para quase forçar a compra de
de PTs. E isso é, por isso é que eu também digo sempre para as pessoas escolherem bem para onde vão, terem atenção para onde vão e como. E lá está outra vez a importância, nem que seja da questão do acompanhamento online, para pelo menos estarem a fazer as coisas corretas e atingirem os resultados que pretendem. Sim, E é rápido, Pedro. Por exemplo, em relação a isso também, das posturas, quando eu estou a trabalhar na parte do acompanhamento online, o que eu faço é, eu peço à pessoa, nesse caso ao aluno, para ele, se conseguir, imagina, num plano de treino, enviar-me os vídeos do que fez. Por exemplo, a pessoa hoje faz, sei lá, uns agachamentos. E eu passo à pessoa, para a pessoa, nesse exercício, ela fazer-me um vídeo da forma como faz. E eu depois aí, através da parte então do online, eu corrijo, ou até mesmo eu faço um vídeo, olha, eu quero que faças isto, que tu corrijas isto e faças aquilo outro. E então a pessoa, através da parte do online, a pessoa consegue ter uma evolução em termos de postura, mesmo aí. sim, sim, sem dúvida. Eu já cheguei a fazer chamadas com clientes a explicar determinados exercícios, a dar alguns exercícios para melhorar alguns aspectos. E isso é também algo que as pessoas que também acabam por entrar no acompanhamento também têm que sentir essa à vontade, porque às vezes as pessoas também têm aquele medo de serem chatas. Mas não, se estão Sim, a pagar um serviço é para usufruírem e para retirarem o máximo desse serviço. E eu, para as minhas clientes, acabo sempre por dizer, podem mandar mensagem a que horas, qualquer dúvida que tenham, mandam mensagens. Têm que entregar os relatórios que eu peço, ou seja, preencher a questão de fazer o registro semanal com os dados que eu peço, e aqui depois vai depender se a pessoa treina em casa ou se treina no ginásio. No ginásio tenho um maior controle sobre, tenho mesmo um registro a nível das cargas para ter esse controle. Em casa tenho que manipular outras variáveis e aí vou ter outra forma também de controle. E às vezes as pessoas que estão a treinar sozinhas acabam por não ter nenhum tipo de controle, acabam por não ter nenhum tipo de progressão e depois é normal que não tenham os resultados que desejavam. E, e aqui eu acho que falámos dos erros que acontecem e que aconteceram sim esta semana, que é, vou só resumir aqui para quem assistiu até ao fim, que foi a questão do excesso de volume e principalmente quem estava a treinar com um determinado tipo de volume, trabalhar com um volume menor agora que voltou ao ginásio e até pode aproveitar esta fase, que isto até vem em conversa, para aproveitar para fazer trabalho complementar para melhoria técnica ou fazer trabalho para o desenvolvimento da parte aeróbia e da parte da composição corporal, que é o tal trabalho de HIIT no final do treino, por exemplo. Um, e isto pode ser feito e até pode auxiliar depois no longo prazo mesmo a questão da progressão das cargas. Depois, quererem colocar já, ou quererem treinar até à falha técnica, falha muscular, quererem colocar cargas demasiado elevadas, acaba por não ser benéfico nesta altura e não vai ser, e foi como o Leandro disse, não é em uma semana que vão recuperar o tempo perdido, e eu até comentei isto esta semana, o tempo não se perde, o tempo passa, e nós acabamos por ser a soma das nossas ações diárias, e se tu queres estar num sítio daqui a 3 meses, as tuas ações diárias até lá têm que ser estruturadas para aquele ou para onde tu queres estar. Outros erros que acabamos também por observar e que agora acabam por se evidenciar mais no questão das mulheres colocarem menos carga nos exercícios multiarticulares e depois chegam aos isolados e colocam mais carga. Também há a questão dos homens de colocarem carga excessiva para os exercícios isolados e acabam por prejudicar a execução técnica e não vão ter o recrutamento necessário para esse músculo. A questão de chegarem ao ginásio, querem emagrecer e estão apenas a fazer cardio e não fazem trabalho de força. E a questão de realizar demasiados exercícios. Às vezes não é só a questão da intensidade ou do volume, ou seja, aqui entrando nas séries, pronto, e no número de exercícios também vai ter influência no volume, ok? Mas diferenciar aqui, porque as pessoas às vezes não têm essa consciência. O volume é a quantidade de séries que nós fazemos para cada grupo muscular ao longo da semana. E isto é claro que se nós fizermos 3 exercícios, com 3 séries vão ser 9 séries. Se nós fizermos 4 exercícios com 3 séries, vão ser 12 séries. Mas o que é que acontece?
Quando nós colocamos carga, essas 12 séries vão fornecer ali um estímulo que vai ser necessário para progredir. Quando nós retiramos essa carga, nós vamos ter que ter um volume maior para ter ali algum tipo de estímulo. E o que é que acontece? No caso das mulheres é exagerarem, e principalmente nesta fase, como vieram de uma pausa e querem voltar e ter aquela forma, e é tal, aquela, não sei se conheces a expressão, ir com muita sede ao pote. Um, e, e acabam por exagerar no número de exercícios que têm que deveriam de fazer, pronto, e este também acaba por ser um erro comum, e a questão dos homens, como o Leandro falou, é quererem colocar demasiada carga e ainda fazem demasiados exercícios e não vão ter benefícios nenhuns ao fazerem isso. E acho que ficou assim resumido os erros, acho que não me esqueci de nenhum, Leandro. Se quiser Acho que não me disseste a postura só, mas é só esse. Exato, exato. E o da execução técnica correta, que também é bastante importante, fazerem aquele trabalhinho prévio e aproveitem agora. E olha, lá está, aquilo que nós falámos, que tu aproveitaste a quarentena não foi para perder o peso. E as pessoas agora o que é que poderiam ou deveriam de pensar? Ok, eu estive parada e agora os 2 primeiros meses eu vou trabalhar e vou fazer as coisinhas certinhas para conseguir desenvolver a minha condição física de forma a que tenha um maior rendimento a nível do treino daqui a 2 meses, melhorando aquilo que é a amplitude e execução técnica, melhorando também as capacidades condicionais, seja da resistência e depois da força mais à frente, que vão ser necessárias para conseguirem progredir a nível do treino, recuperar a nível dos treinos e atingirem resultados tops, que é isso que estamos já à procura. E qual é que é a mentalidade que as pessoas optam? Tive 3 meses parado, tenho que começar já a dar tudo, pronto. E acaba, e vais ver que até vai ser normal, se isto não houver mais nenhuma paragem durante os próximos 5 meses, é normal existir um aumento de lesões. E vais ver que isso vai ser, vamos verificar isso depois na prática. É verdade, Pedro. Olha, Pedro, acho que não tenho assim mais nenhum erro que eu me lembro. Eu quero-te então agradecer este convite para esta live. Teve um bom conteúdo, pessoas que estão agora neste momento então a começar outra vez o ginásio, que ouçam esta live, que vejam esta live e que tirem então aqui as ferramentas importantes neste momento para lá estar, não serem mais um a fazer as neiras lá. E é isso, Pedro. Eu quero dar-te então, eu quero-te então agradecer pela live. Depois, se entretanto, se precisares de fazermos mais lives com outro tipo de conteúdo, é só Fazemos criar essa rotina. Tenho-te a agradecer, Leandro, por ter estado aqui. É aquilo que eu sempre costumo dizer. Quando somos nós, como somos dois, são duas experiências a falar, são dois cérebros a comunicar, é mais informação que até acaba por ser transmitida e é sempre benéfico, por isso também obrigado por teres estado cá. E, portanto, o Leandro trabalha no Fitness Hut de Maia e tem lá o estúdio que também é na Maia, né? Que dá PTs. Sim. Quem vir esta live que seja do Norte e que quer ter o acompanhamento de vídeo e atingir resultados presencialmente, está lá o Leandro. E eu até digo isto porque há muita gente, porque sei que existem mulheres do Norte que acabam por seguir o meu Instagram, por isso é que também estou a forçar aí a dizer esta informação. Exatamente. E é aquilo que eu digo, isto é preciso cada um atingir os seus resultados e estar bem acompanhado. Isso acaba por ser essencial para não cometerem os erros que tivemos aqui a falar na live, e ela também vai ficar disponível no feed para quem quiser assistir depois. Obrigado, Leandro. Um grande abraço e vou... Tchau, Pedro. Tchau, pessoal. Vá. Tchau. Abraço.